Alô, internautas e seguidores do canal Assis Baiano. O repórter Olho no Lance, no quadro Magnífico Passado do Esporte. Capítulo 7, tema As melhores equipes do Brasil. As equipes de regatas de remo que se transferiram para o futebol e vieram abrilhantar o futebol em todos os ângulos. Muito bem, já dei o clube de regata Vasco Flamengo e vou dar hoje a história do clube de regata Vasco da Gama. É uma história bonita. Bom, em 1898, se reuniram no bairro da Saúde, hoje Praça Mauá, ali na zona portuária, 63 rapazes descendentes de portugueses e também alguns portugueses, liderado pelo José Alexandre Davilar Rodrigues, também pelo Luiz Antônio Rodrigues, Manuel Ferreira de Souza Júnior e o Henrique Teixeira Monteiro. Resolveram dar o nome desse grupo de remadores Clube de Regata Vasco da Gama, em homenagem ao grande navegador português Vasco da Gama. E a Cruz de Malta foi justamente porque o Vasco da Gama, nas suas embarcações, tinha a Cruz de Malta e também as estandartes. E Cruz de Malta são os cavaleiros da Ordem de Jesus. Muito bem. O futebol estava se iniciando. O grande Charles Miller estava propagando o futebol. Em 1905 foi criada a Liga Metropolitana de Futebol do Rio de Janeiro, aonde fez sua primeira competição, o primeiro campeonato carioca, aonde tinha as equipes do Fluminense, Botafogo, Bangu, Paysandu, a equipe do Atlético e também a equipe de Niterói, o Rio Crick Crash. Em 1907, a equipe do América entrou também na competição. Em 1912, o Clube de Regata do Flamengo. O Vasco da Gama entrou em 1916 na Série B do Campeonato Carioca. E em 1922 tornou-se campeão da Série B e foi para a Série Principal, aonde já demonstrou que veio para ficar, veio para realmente soerguer o Campeonato Carioca, mais uma equipe grandiosa. Ele sagrou-se campeão invicto de 1923 e campeão também de 1924, bicampeão. Foi campeão também de 1929. Nessa década, o Vasco demonstrou também que era grandioso. Ele era uma equipe de pobre, inclusive foi punido pela Federação Metropolitana por ter negro. Foi punido e depois voltou. E, pasme, time pobre conseguiu, em 1927, 1º de abril, construir o estádio São Januário, melhor estádio da época, inclusive estádio só para competição internacional. O seu jogo inaugural foi entre Vasco da Gama e Santos,
O Santos ganhou de 1-0. Muito bem, vamos prosseguindo. Em 1934 e 36, o Vasco sagrou-se campeão mais uma vez do Campeonato Carioca, que só tinha um Campeonato Carioca. Agora, o Vasco realmente teve no seu apogeu nos anos 40, nas décadas de 40 e na década de 50. Realmente uma grande fase, muito prolongada. Em 1940, contratou o técnico uruguaio, o Andino Vieira, que trouxe na sua bagagem justamente uma coisa que serviu até para o Brasil. Trouxe o 4-2-4, que foi implantado na seleção de 50 e de 58. E também transformou o Vasco no Expresso da Alegria, o Expressinho, que durou até 1952. Muito bem, ganhou o Campeonato Carioca de 42 e ganhou o campeonato de 45, 47, 49 e 50. Um grande feito. Em 1948, mudou de técnico, foi Flávio Costa. Grande feito do Vasco da Gama, que muita gente não sabe. Equiparado ao Libertadores da América. Foi o primeiro time a dar um título internacional ao Brasil. Foi campeão sul-americano de clube, entendeu? Com grandes nomes, grandes jogadores excepcionais. Tesourinha, o grande Eli, Ademir e muitos outros. E aí, mais tarde, darei a vocês, seguidamente, os grandes jogadores. É tanto que em 1948, depois dessa Sul-Americana, o técnico da seleção foi ser Flávio Costa, aonde foram para a seleção 8 jogadores do Vasco da Gama e mais um que tinha saído recentemente. Vejamos, Barbosa, o goleiro, Augusto, tivemos aí o grande Augusto, o Danilo, né? Tivemos também o grande Danilo, tivemos o grande Ademir, o grande Ademir, o Chico, entendeu? Tivemos na lateral direita o grande Augusto, também falei, né? Já falei do grande Augusto. Maneca. E também na reserva o Eli e o Alfredo. E tinha saído recentemente do Vasco da Gama Jair da Roça Pinto, um dos grandes jogadores da época e da seleção. Então o Vasco da Gama já era grandioso. Em 1950, outra década, né? O Vasco da Gama foi campeão 52 e foi campeão também. Surgiu um campeonato, um torneio grandioso que reunia as grandes equipes de São Paulo e do Rio de Janeiro, o Rio São Paulo. E ele ganhou em 1958 o Rio São Paulo. E pasmem, o Vasco da Gama, outra grande conquista do Vasco da Gama que poucos vascaínos sabem. Para dizer aos seus adversários, o Vasco, em 1957, foi a primeira equipe
a ser campeão do Torneio de Paris, Torneio Internacional de Paris, que reunia sempre os melhores times do mundo, como o Santos, Botafogo, sempre participou, e todas as equipes europeias. E pasme, em cima de quem o Vasco da Gama foi campeão. Em cima do Real Madrid, que recentemente tinha sido campeão de 2 temporadas da Copa da UEFA, ou mesmo a Liga dos Campeões, que tinha sido fundada em 55. Sabe quem era o Real Madrid? Eu não vou dizer todos não, que aí é demais, mas vou dizer 3 jogadores. O Puskás, que foi o melhor de 50, o grande Di Stéfano, que hoje muita gente contesta quem foi o melhor jogador argentino, se foi Maradona ou foi Di Stéfano, e o grande ponta esquerda Gento. Então, um grande feito do Vasco da Gama. E foi campeão do Rio-São Paulo, como eu já falei, e foi campeão carioca, só nessa década. Daí o Vasco da Gama parou. Foi campeão do Rio-São Paulo em 66 e só foi ser campeão carioca em 70. Em 70, veio a década de 70, em 74 foi campeão brasileiro. Primeiro do que muitas equipes brasileiras. Seguiu em 77 campeão carioca, certo? Bom, em 80, 82 campeão carioca, chegou em 89, aí sim, outra vez uma boa fase do Vasco da Gama. Que foi que ele foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores e foi para do Mundial de Clube Toyota, enfrentar mais quem? Ironia do destino, mais uma vez o Real Madrid. E aí não deu, né? Perdeu para o Real Madrid, mas com uma grande equipe, foi vice-campeão mundial de clube da Toyota, com Carlos Germando, César Prates, grande César Prates, Mauro Galvão, o grande Odivan e Felipe, certo? O NASA, o grande Juninho Pernambucano, Pedrinho e Juninho Paulista. Na frente Edmundo e o grande Chicão. Teve também ainda nesse time aí, Evaí e o Donizete. Então aí o Vasco da Gama. Segue o Vasco da Gama. Vai ser campeão, tricampeão carioca em 92, 93 e 94. E campeão em 98, 97. Campeão do campeão brasileiro em 50 e 97. Grande equipe, aí já entra Romário, Roberto, entendeu? Já entra aí outra grande equipe. Agora, em 2000, o Vasco da Gama foi campeão brasileiro e vice-campeão mundial, mais uma vez. Quando a FIFA resolveu implantar o campeonato mundial de clubes da FIFA, o campeonato propriamente dito, não é o Toyota. Então ele convidou as equipes do Real Madrid, convidou a equipe do Corinthians e do Vasco. O Boca Juniors foi campeão da Libertadores. O Manchester United foi campeão
da Liga dos Campeões, e aí disse e fez no Brasil, porque é o grande futebol, mostrar como é que ele queria. E o Corinthians foi campeão do Campeonato Mundial de FIFA, da FIFA, de clube, de 2000. Segue o Vasco. O Vasco da Gama seguiu, mas no século XXI, justamente não teve muita sorte. Só ganhou o Campeonato Carioca em 2003, bicampeão 2015 e 2016 e pronto. Até hoje é isso. Ganhou outras competições, né? Mas isso aí em outras épocas. Então o Vasco da Gama realmente é uma equipe que nós temos a grandeza de falar. Uma grande equipe. Daqui a pouquinho eu vou dar aí atenção vascaíno. Vocês que não conhecem todos os seus jogadores, melhores, né? Vocês vão conhecer. Então o Vasco da Gama teve seus maiores artilheiros. O Romário, com 321 gols em 14. Ele teve esses gols todinho em muitas competições, né? Que ele jogou. Entendeu? E tivemos aí o segundo maior artilheiro, se chama o Ademir Queixada, com 281 gols. Terceiro é o Pinga, com 241 gols. E o quarto maior artilheiro do Vasco da Gama, saiba vocês, vascaínos, é o Russinho, com 227 gols. Está aí, artilharia. O Romário foi o maior artilheiro, com 321. Entendeu? Então aí o Vasco da Gama, tudo que eu posso dar do Vasco da Gama, é um time respeitado. Bom, agora vamos dar os melhores jogadores do Vasco da Gama. Vascaíno, presta atenção. Goleiro: Barbosa, Andrade. Temos aí também o Andrade, um grande goleiro. Temos aí o grande Germano, Carlos Germano, o Acácio. Esses grandes goleiros do Vasco da Gama, o Felipe, o Elton, grande goleiro. O Leão também foi goleiro do Vasco. O Mazzaropi, o jogador, o goleiro, muito tempo no Vasco da Gama. Então, grande goleiro. Laterais. Nós temos grandes laterais. O grande César Prates. Temos o grande Wagner. O Luiz Carlos Vinck. Temos também o Luiz Carlos Vinck, alfinete, às vezes jogava pela direita. Entendeu? São os grandes laterais que nós temos. Temos aí zagueiros, também temos muitos. Zagueiro nós temos o grande Mário Galvão. Naqueles tempos também nós tínhamos Belinho e Orlando, campeão de 58. O Odivan. Temos também o grande Ricardo Rocha.
Mauro Galvão, Júnior Baiano, Abel, Miguel, grandes jogadores. Aí, lateral esquerdo, nós temos aí o grande Felipe, também de zagueiro o Orlando, né? Orlando e Belino, eu falei, campeão de 58. Na lateral esquerda temos o Felipe, o Coronel dos anos 50. Temos o Marco Antônio, que era do Fluminense. O Alfinete, a posição dele é lateral esquerda. Mazinho, lateral esquerda. Quer dizer, grandes jogadores. Aí nós vamos para o meio. Nós temos no meio grandes jogadores, como o Maranhão, agora, pouco tempo, Maranhão e Danilo Menezes, que jogaram no ABC, Danilo Menezes, seleção uruguaia. Temos aí o Juninho, pernambucano, Juninho Paulista, Jair da Rosa Pinto, né? Grandes jogadores. Temos aí o Lourico, grande Lourico, o Jorginho, também um grande jogador, Zanata, grande Zanata, né? Maneca, esse é dos anos 50, grande Maneca. Temos também o Nasa, grande volante, o Nasa. Já falei em todos eles, os volantes de alto nível. Entendeu? O Augusto lá na lateral direita, lembrar. Então, grandes jogadores, Eli. Agora vamos para frente. Temos aí Tesourinha, grande jogador, Vavá, grande jogador, artilheiro da seleção de 58, o Sabará, o Almir pernambucano, que veio de Pernambuco, jogou no Santos, o Ademir Queixada, grande artilheiro. Temos aí também o grande Roberto, Romário, Bebeto, Edmundo, Eli, infinidade de jogadores. Temos aí o Donizete, o Chicão, o Jorginho Carvoeiro, grande jogador, fez gols especiais para o Vasco da Gama. É lembrar, olha aqui, ó, não estou lendo, muita gente sabe que eu tenho uma acuidade visual, tá vendo que eu estou olhando para a tela, isso tudo é na cachola, para lembrar os grandes jogadores, como Jair da Rosa Pinto, eu jogador, Tesourinha. Então é isso aí o Vasco da Gama, com seus grandes jogadores. Então aí, de lateral aos atacantes, é o que eu posso fazer. O Vasco da Gama, uma grande equipe, clube de regata que se transformou em time de futebol para, inclusive, enaltecer o nosso futebol, garoto. É isso aí. Olha aí, atenção, Botafogo. Próxima história é o Botafogo, futebol e regata. Botafogo é o único time que não veio da regata para o futebol. Veio do futebol para regata. Olha, você sabia disso? Vai saber. Fui.